Pessoal, bem-vindos de volta e obrigado por se manterem na minha companhia. Vamos lá. Próximo índice que a gente vai analisar é o IPG. O IPG ele foi considerado até meados da década de 1990 como IBIS. Depois disso, nós acabamos transferindo o nome, acabou-se, na verdade, adotando o nome de Índice Progressivo Genuíno IPG. Entendeu-se que seria mais adequado do que Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável. Foi baseado ali nas teorias de Daly e de Cobb, em 1989, que publicaram a proposta desse índice. Se acrescenta ao PIB, sim, continua utilizando o PIB, a aferição do consumo particular, consumo de cada um dos cidadãos, levando em conta tanto os gastos defensivos. Defensivo, pessoal, seria aquilo para se manter, para sobreviver. O gasto com moradia, o gasto com alimentação básica, mas também com os chamados gastos não defensivos. Se levaria aqui em conta, por exemplo, a aquisição de um celular, a aquisição de um tênis mais confortável, de mais de um tênis, de mais de uma sandália, de produtos tidos como não essenciais da cesta básica, então isso vai ser levado em consideração também. Serviços dentro e fora do mercado. Serviços fora do mercado são aqueles que não gerariam automaticamente uma remuneração em dinheiro, como por exemplo o serviço voluntário, também o serviço doméstico de cada um de nós, não da empregada doméstica ou do empregado doméstico, mas aquela atividade que a dona de casa realiza, o dono da casa vai fazer uma jardinagem, sei lá, o que aconteceu, claro, o dono da casa tem que ajudar a dona da casa também, não estou querendo fazer nenhum comentário sexista, mas enfim, esse tipo de serviço que cada um de nós faz, mas que não é remunerado, seria o serviço fora do mercado. Como também leva em consideração a questão da poluição, ali por alguns dos padrões de qualidade ambiental, nós temos como medir, a questão da educação, não apenas a questão da matrícula, mas também, em tese, algo qualitativo dessa educação, a questão do acesso à saúde, então o número de leitos para cada 1.000 pessoas, por exemplo, a questão dos crimes, se está aumentando, diminuindo, se tem reincidência, e gastos públicos. Então é bem mais abrangente do que IDH, acrescenta novos indicadores sociais e também traz pela primeira vez o que IDH não trouxe de uma maneira direta, a dimensão ambiental. Então ele foi bem interessante nesse sentido, mas ao mesmo tempo que traz mais indicadores no intuito de compor o índice, se torna um índice mais complicado de se levantar os dados, de se interpretar os dados, de chegar a um resultado conclusivo. O IDH é bem interessante porque ele é um número de 0 a 1. Quanto mais alto, quanto mais perto de 1, melhor a situação daquele país, melhor se tem falado ali na questão de um desenvolvimento que não apenas meramente econômico. Então, aumentar o acesso à educação talvez não traga exatamente uma população com a educação eficiente, efetiva, mas dá a ele a oportunidade de passar mais tempo aprendendo. Investiga como a produção e o consumo atuam na qualidade de vida. Então, tanto a questão de tentar entender que se consumir mais, de fato, traz uma melhor qualidade de vida, ou se não. Agora, de fato, quanto mais o povo consome, mais riquezas são geradas. Mas será que essa riqueza ela vai, de fato, uma riqueza de um povo, de um país, de uma nação, vai repercutir na melhoria da qualidade de vida do indivíduo? Então, esse indicador ele se faz interessante por essa situação, trazer mais dados para as tomadas de decisão. Além disso, pessoal, o próximo tema que a gente aborda é a famosa pegada ecológica, pensadas ali na década de 1990, perdão também por não saber a pronúncia adequada, mas Wackernagel e Rees, então seriam ali os pais da criança,
que é um conceito bem simples e compreensível oriundo da ecologia, relacionado à capacidade de suporte, aquilo que o professor Canotilho fala da capacidade de renovação dos recursos renováveis. Então, a pegada ecológica, ela é simples no sentido de dizer o seguinte: olha, o seu padrão de vida, ele respeita o tempo que a natureza leva para se regenerar das suas agressões? Então, a sua maneira de lidar com o consumo vai dizer se o planeta vai conseguir resistir ou não às agressões do seu povo. É claro que, pessoal, a ideia original é medir uma maneira como o planeta inteiro regenera, porque quando a gente começa a olhar apenas para as regionalidades, então o Brasil, por exemplo, tem uma natureza ainda mais perto do original. Nós temos ainda representantes importantes da Amazônia, do Pantanal, um ou outro resquício de Mata Atlântica, a questão dos Pampas, a gente tem ainda algumas regiões nativas de Caatinga, de outros ecossistemas. Então, no Brasil, entende-se que a natureza ainda tem um poder de regeneração maior do que se a gente levar a média do mundo. Mas vocês vão notar, inclusive se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar sobre a sua pegada ecológica, que você vai medir em quantas terras está ali o seu consumo. Então, como assim, William, quantas terras? Se imagina que se toda a população do mundo consumisse exatamente com o seu padrão de consumo, quantas terras seriam necessárias? Um consumidor médio no Brasil hoje tem gasto aí algo em torno de 1,1 a 1,2 terras por ano. Então, quer dizer que para manter o padrão do consumo do consumidor brasileiro médio, nós precisaríamos de um planeta e quase meio para atender a tudo que nós tiramos da natureza. Um consumidor americano médio, ele precisa de mais do que 3 terras para que, se todos no mundo tivessem o mesmo padrão de consumo, nós tivéssemos recursos naturais suficientes para manter a produção daquilo que será consumido no ano. Então, em um ano, se gastariam 3 terras para manter o nível do consumo do cidadão médio dos Estados Unidos. É claro que, pessoal, olha, eu falei que no Brasil é algo em torno de 1,2. Mas se a gente leva em consideração a capacidade que a natureza brasileira tem de regeneração, então o consumidor brasileiro médio consumiria ali 0,9 terra por ano. Então, dentro do que o Brasil produz de riquezas naturais, o brasileiro ainda está dentro das suas possibilidades de regeneração. Mas, se a gente levar em consideração o poder de regeneração do planeta todo, e não tem como tirar o Brasil, isolar o Brasil, construir aquele muro do Trump ao redor do nosso planeta, ainda é inviável. Então, seria mais fidedigno o resultado se a gente levar em consideração o poder do planeta de regeneração. Ok? Então, olha, mede a quantidade de área ecológica produtiva necessária para promover no tempo os recursos necessários às atividades humanas. Então, via de regra, é quantidade de terras por ano. De um lado, leva em conta a produção, consumo de alimentos, habitação, transporte, bens, consumo de serviços. De outro lado, a área necessária para manter aquele padrão de consumo. Agora, desde que ele foi lançado até hoje, o índice da pegada ecológica ele tem sido complementado sempre olhando para mais instrumentos, para mais ferramentas, para novas condições de consumo, novas situações de consumo, o que é interessante, já que nossa sociedade tem modificado bastante, principalmente entrando nessa seara da tecnologia. Além disso, meus amigos, próximo indicador são os indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE. Quanto aos indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE, pessoal, é baseado na proposta apresentada pelo documento Sustainability Development Framework and Methodologies da ONU. Basicamente,
cada vez que esse índice ele é publicado, ele muda seus índices. E essa é a maior crítica que se faz ao índice de os indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE. Então, às vezes se repete, às vezes entre uma publicação e outra abandona um indicador, mas volta a usar o indicador mais na frente. Então, essa falta de continuidade, indicadores que estão, tudo bem, muita coisa a gente acaba descobrindo no processo, de uma publicação para outra a gente descobre outros, mas ficar abandonando sempre outros indicadores que talvez ficaram defasados, nos retiram aquela perspectiva de comparação, de fazer uma medição no intuito de saber se nós estamos tomando as decisões corretas, e essa é a principal crítica que se faz a esse instrumento. Basicamente, ele vai levar em consideração 60 indicadores divididos em 4 dimensões. A econômica, então, por exemplo, a performance macroeconômica financeira, como o que, professor? Como a quantidade do PIB, o PIB per capita, a balança comercial, o uso de bens de recursos não renováveis, então a quantidade de petróleo, a quantidade de minerais. Segundo, o social, vai olhar para a saúde, quantos leitos por pessoa, quantas pessoas passaram leito, a questão da mortalidade infantil, a questão da mortalidade nos partos, uma questão de população, se está crescendo, se está diminuindo, a questão da educação, o acesso à educação, bem parecido com o que acontece no IDH, mas também um pouco voltado para a questão de algumas provas que se faz, como o Enem, o ENAD, as provas que acabam acontecendo de matemática e português ainda no ensino fundamental. A questão do acesso ao trabalho, quantidade de desempregados no país conta muito para diminuir isso. O rendimento médio desse brasileiro, que hoje está em algo em torno de 2,5 salários mínimos, espero que não caia com a questão da crise da pandemia que nós enfrentamos, a questão do acesso à habitação, a questão da segurança pública, da quantidade de membros das Forças Armadas para uma quantidade da população, a quantidade de recursos que é investida, questão das reincidências, do aumento da criminalidade. Indicadores de uma dimensão ambiental também, então a questão da degradação do meio ambiente, a questão de quantos hectares de mata nativa foram perdidos naquele ano, a questão do desmatamento, incêndios florestais, o uso de recursos naturais, a qualidade da atmosfera, a questão da poluição da terra, da água, da balneabilidade dessa água, uma medição da questão da desertificação, do tráfico de animais, então tudo que foi levantado naquele ano, naquele biênio, mas também a questão de uma dimensão institucional, então se existem conselhos de educação, de saúde, de meio ambiente, se existe combate à corrupção, ou se a corrupção não está sendo combatida, está sendo incentivada. Então, tudo isso, a questão dos gastos públicos tem sido aplicado com eficiência dentro das normas da probidade, tudo isso é levado em consideração nos chamados indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE. Dando sequência, pessoal, a matriz territorial da sustentabilidade, que inclusive um dos autores do artigo que a gente trata, ele ajuda na composição dessa matriz territorial. E aí, meus colegas, considera que as decisões de políticas públicas são implementadas em dado território onde, de fato, ocorre o desenvolvimento local. Então, esse autor está dizendo o seguinte: o desenvolvimento ele não acontece igual no país, a soma das partes que são mais importantes. Então, a gente tem que olhar para cada um dos territórios. Então, para aquela comunidade, para aquele distrito, para aquele município, para aquela região que é onde o desenvolvimento tem mais ou menos um padrão e que esse padrão pode estar ou não alinhado com a sustentabilidade. Então, como forma de aferir como cada pessoa e comunidade vai se apropriar do conceito de desenvolvimento sustentável, incorporando ao seu dia a dia. E aí ele também divide os seus indicadores, no intuito de chegar ao índice final, em algumas dimensões. Então, a população, tamanho,
composição, a densidade demográfica, se tem mais ou menos gente por metro quadrado, a composição, se tem mais pessoas numa faixa etária, se tem mais pessoas de determinado sexo ou outro. É normal, infelizmente, no nosso país, que nas faixas etárias mais acima nós tenhamos uma diminuição proporcional relativa da quantidade de homens, então homens morrem mais cedo no nosso país, e isso, via de regra, por estarem mais envolvidos com a questão de acidentes, com a questão da violência. Então, saber dessas informações ajuda a tomar decisões mais eficientes, mais efetivas, no intuito de se corrigir essas falhas das nossas decisões. A questão da organização social, então os padrões de produção, o que se produz mais, se é produtos primários, secundários, terciários. Então, algumas cidades vivem praticamente da prestação de serviços, outras vivem da indústria, outras vivem da agricultura, da pecuária, então da exploração de recursos naturais. Tudo isso é importante para saber que cada uma dessas populações tem individualidades e que essas individualidades necessitam ser levadas em conta para o planejamento e a implementação das políticas públicas. Além disso, pessoal, a questão do entorno, o ambiente físico, o quanto do espaço está construído, o quanto ainda está com um ambiente mais próximo do natural, o quanto que ainda está de uma natureza intocável, os próprios processos ambientais, se aquele ambiente está equilibrado ou não, se ele consegue ter o tempo de regeneração adequado, se o que se retira é mais do que o que se consegue colocar de volta. Quanto à tecnologia, então, se está tendo inovações, e a gente tem que ter cuidado que tecnologia, que inovação não é necessariamente essa tecnologia de ponta que a gente tanto fala de inteligência artificial, mas conseguir adaptar aquelas ferramentas que nós temos às melhores necessidades de cada uma da população. Conseguir, por exemplo, na pecuária, você criar 2 cabeças de gado no lugar onde você conseguia criar uma só, é um grande ganho para todo mundo, para um ambiente que vai ser menos impactado por um crescimento do rebanho, mas também do pecuarista, que vai conseguir ter uma lucratividade. Tem ainda a questão do uso de energias, se são energias renováveis, se são energias ainda derivadas de petróleo, por exemplo, um tipo de tecnologia não renovável, a potencialidade de causar acidentes e riscos e danos ao ambiente, à população, como por exemplo no caso das energias nucleares. Então, e por fim, a dimensão das aspirações sociais. Por fim não, porque a gente ainda tem outros indicadores a ver na próxima página. Mas, pessoal, por enquanto a gente já passou ali, já estamos com 18 minutos. Eu volto já no bloco, dando sequência à matriz territorial de sustentabilidade. Por favor, não vá embora, bebe uma água, volta para a gente não perder o raciocínio.